É com muita alegria que eu retomo os conteúdos por aqui das nossas lives do Comunix. Em especial, esse encontro, no nosso dia 11 de maio, é com um grupo muito importante. É um grupo que vai estar comigo nos próximos meses também. E você também está convidado a seguir com a gente nessa jornada de enfrentar novos desafios, mas o mais importante, ter as ferramentas corretas para aplicar na sua comunicação. Essas ferramentas corretas é a gente identificar que, por mais que eu fale bastante, eu não tenha a tal da timidez, que tem um grupo também que é mais desenvolto, você também precisa observar que é necessário, talvez, falar mais devagar, fazer algumas pausas, ficar mais atento a alguns vícios de linguagem, sempre ajustando a comunicação, independente do degrau em que você está na sua comunicação, seja vencendo os desafios relacionados à insegurança. Você precisa, talvez, resgatar mais a sua autoconfiança. Esse é o conteúdo que nós teremos no dia 15 de maio, que é a nossa aula, efetivamente, do nosso curso 6 semanas para falar bem em público. Hoje eu estou fazendo um aquecimento, é uma aula inaugural. E o que eu pensei? De que forma eu posso trazer um conteúdo para os meus alunos especificamente, já poderem identificar o que ele precisa ajustar na comunicação, para que na nossa primeira aula, efetivamente, ele já identifique o meu perfil é esse. Eu observo que eu falo muito. No caso, você vai identificar, dentre essas ferramentas, que a pausa é mais indicada para você, que a respiração é importante. Se você fala rápido demais, em que momento você busca o fôlego? E por isso, aqui a gente vai, eu chamo de aterrissar, identificar o seu perfil comunicativo, para que no decorrer das nossas aulas a gente possa identificar nas próximas semanas qual ferramenta você precisa dar mais atenção nesse momento. Tem pontos que você já tem, nos quais você já performa bem na sua comunicação. Esse você continua desenvolvendo. E é importante você reconhecer quais são eles. Tem outros pontos que a gente chama de pontos de melhoria, que são os pontos para ajustar. E identificando o seu perfil comunicativo hoje, você vai ver o que é necessário, qual ferramenta você precisa conhecer melhor. Combinado? O que é o perfil comunicativo? É o que você tem de mais predominante na sua comunicação. E o que eu quero que vocês façam? Vocês peguem uma folha de sulfite, uma folha de caderno, enfim. Você vai fazer uma cruz, para que fiquem 4 quadrantes. Você vai traçar uma cruz na tua folha e vamos ter 4 quadrantes, que são 4 perfis comunicativos. Qual que é o objetivo? Por que eu vou conhecer desse perfil? Além de você fazer essa análise do ajuste que é necessário para a sua comunicação, tem um outro aspecto. Fazer com que esse ajuste faça também com que as pessoas prestem atenção em você. Se a voz é o som mais potente, porque muitas vezes falamos para as paredes, falamos sozinhos, não temos a atenção das pessoas, porque a gente não mapeou qual é o nosso perfil e como também a gente consegue identificar o perfil do outro para equilibrar essa comunicação. Se eu estou falando de vendas, e eu sei que o objetivo aqui de todos é vender, seja a sua ideia, seja o seu produto, seja o seu serviço, é difícil, de fato, eu vender se eu não entendo o que a pessoa quer ouvir. Na comunicação existe uma premissa que é: fale primeiro o que a pessoa quer ouvir e depois o que ela precisa. Eu conhecendo mais sobre o perfil dela, sabendo qual é o meu, eu ajusto o que é necessário para adequar a minha comunicação à comunicação do outro, para que eu fale efetivamente o que a pessoa quer ouvir. E aqui a gente vai identificar o quê? Que é possível trazer o rapport, criar uma conexão. É um termo em francês. Como é que eu crio essa conexão com outra pessoa? Alinhando a minha linguagem à dela. Agora, dentro desses quadrantes, você traçou a cruz, o primeiro quadrante. Roberta, bom dia! A gente vai identificar o quê? Na dúvida do teu perfil, pensa no seguinte: o que mais é ressaltado na minha comunicação no momento de pressão, por exemplo? Nessa hora, você não vai ter dúvida do teu perfil predominante. Eu estou na varanda e, por vezes, pode ser que tenha um ruído que venha competir com a minha voz. Primeira coisa, primeiro perfil. A gente vai falar dos pragmáticos, conhecidos também como um perfil mais dominante.
Quem que é o pragmático? É o que foca mais em resultado no primeiro quadrante. Já estamos nele. Coloca as características que vai ter um exercício final. Ele é mais enérgico, ele foca em resultado, ele é menos emocional, ele quer ir direto ao ponto. Muitas vezes ele não dá atenção ao outro. Por quê? Porque ele tem uma meta tão definida que faz com que a vontade dele seja predominante. Agora, no processo de vendas, imagina se eu não ajuste. Quer dizer que é mais importante para mim que você compre do que de fato mostrar para você o benefício que gera o meu serviço. Fica um pouco incongruente. A pessoa fala que o serviço dela é importante para mim, só que eu não sei qual aplicação e qual benefício isso vai gerar para a minha vida. O que a gente vai fazer? A gente vai ajustar para que essa dominância, esse lado seu mais pragmático, não seja tão acentuado. Se você tiver com outra pessoa que você identificou que tem essas características, ele é bem assertivo, ele vai direto ao ponto, só que ele está tão focado no resultado que ele já identificou o que você precisa ajustar na comunicação. Só que para ele, o que acontece? Ele acha as coisas muito óbvias e ele acaba não trazendo pontos que são necessários, pontos básicos. Poxa, será que eu vou ter que falar isso para a pessoa? É esse o pensamento que o pragmático tem. E ele vai precisar falar para a pessoa. Imagina que é aquele perfil que é bem comunicativo, fala bastante, aquela pessoa que fala muito, ela chega no local, ela chama atenção, ela se relaciona bem, só que ela fala sobre ela fala sobre os objetivos que ela tem, ela não para ouvir o outro. Agora, como é que uma venda vai funcionar se eu não paro o que de fato ele quer? Aqui eu não estou trazendo uma estratégia propriamente para um vício de linguagem, uma técnica de respiração, mas observa que o que eu estou trazendo aqui é algo que você identificou que é importante, porque eu conhecendo quais são as minhas características mais fortes, eu doso isso com a comunicação da outra pessoa, e assim a gente alinha, a gente fala a mesma língua. Dominante, vai colocando as características para você não esquecer e saber bem a distinção de cada um. Eles confiam muito nos instintos deles. Quais são os cuidados? Ele é muito consciente também em relação ao tempo, ele é focado em resultado, ele é dinâmico, ele é enérgico. Qual o cuidado? Ele se estressa, no sentido que ele não tem paciência em repetir a mesma coisa. Aquele cliente que é muito inseguro, ele acha que não vai funcionar para ele. Ele tem que falar o óbvio, ele tem que reforçar os pontos mais importantes, ele tem que ouvir mais. São alguns cuidados. Toma cuidado também se a informação que vir para você, você não responder como algo que seja irrelevante. Você também não retrucar por achar aquilo óbvio para você. Você não respeitar o limite do outro. Vamos imaginar que o dominante é alguém muito acelerado. Ele já sabe que ele tem uma meta de vendas. Ele chega, vê o que você precisa, você não identifica ainda o que é necessário para você e a importância daquele serviço, o benefício que isso vai gerar, e ele já fala que aquilo é importante, já oferece uma condição diferenciada e você não entendeu absolutamente nada qual resultado aquilo vai gerar. Esse é o dominante. Os pontos positivos, ele tem foco, ele atinge meta. Cuidado. É não deixar de falar aquilo que é fundamental por considerar que é o óbvio. Não se estressar por a outra pessoa ter um ritmo diferente do seu, que é mais acelerado. Escuta mais. E pergunte mais, que é uma forma de você exercitar e saber lidar com a tua escuta ativa, que é o maior desafio de quem é pragmático. Compreendido? Esse é o primeiro perfil. Segundo perfil expressivo. Perfil expressivo já é uma pessoa que é pura emoção. Dominante, o primeiro perfil, direto ao ponto, toma cuidado para não atropelar outro, basicamente. Quem conhece alguém assim ou tem esse perfil, coloca aqui para mim, conheço ou tenho, que aí eu sei que é o seu perfil, que você conhece, que você tem alguém para você poder mapear, ou se você se identificou. Quem está na dúvida fala, não sei ainda, mas ainda temos 3. Lembra da cruz? Primeiro quadrante, faltam mais 3. Segundo quadrante, perfis, características mais predominantes na sua comunicação.
expressivo. O expressivo ele é mais emocional. Depois, vai analisando, e eu quero que alguém arrisque a falar qual perfil é o meu. Pelo jeito de eu falar aqui, por quem já me acompanha há mais tempo, se consegue mapear. Perfil comunicativo, características mais predominantes, não quer dizer que a gente tem essa característica e não pode dosar, não pode adaptar mais um pouco da outra. A gente vai equilibrar isso. Quanto mais eu tento ter uma característica para escutar mais, eu já estou buscando ir para esse perfil. Caramba, eu vou direto ao ponto. As pessoas falam que até que eu sou insensível. Opa, traz um pouquinho das características do expressivo, por exemplo. O expressivo, a Grazi falou que ela é a dominante. Muito bom. Eu preciso ter mais características de dominância. Eu não tenho muitas características de dominância. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Quando a gente identifica qual o perfil que tem mais a ver com a gente, fica muito claro por que eu tenho tanta dificuldade em fazer algumas coisas. Clareza é clareza. A nossa mente funciona quando ela tem clareza. Na confusão, ela não funciona. E esse conteúdo de hoje, que eu escolhi para ser a nossa aula inaugural, eu considero uma das mais importantes. Você tendo clareza da sua comunicação, você sabe exatamente o que você precisa. Qual a primeira ferramenta? O que é mais urgente? Qual o primeiro passo? Você não fica considerando que a comunicação talvez envolve tantos elementos e você talvez não vai dar conta. Pensamentos que às vezes nos sabotam, ou que é difícil, ou que não é para você, ou ter dúvida e até mesmo insegurança. Esse conteúdo ele é o mais relevante quando a gente fala de uma jornada inteira em que traz comunicação, técnica. Por quê? Porque eu sei onde eu sou naquele cenário. Imaginando que é uma caixinha de ferramentas, a oratória, qual ferramenta eu preciso? Por quê? Porque eu já sei o meu cenário, que nada mais é eu, as minhas emoções e os meus comportamentos. Emocional, a Grazi escreveu, emocional, sim, eu sou emocional. Que nada mais é do que o expressivo. O expressivo, ele gosta de falar, ele gosta de manter um ambiente equilibrado. Ele não fica muito confortável no meio de discussão. Ele evita conflito, ele busca apaziguar as coisas. O expressivo, ele é mais emocional, ele fala bastante e ele quer muito a atenção das pessoas. Isso é muito importante para ele. Ele é mais espontâneo, ele fala das suas emoções, ele fica mais confortável em falar das suas emoções. Ele gosta de contar histórias para que as outras pessoas... Por que ele faz isso? Como ele é emocional, ele gosta de compartilhar que ele também passou por aquilo. Por quê? Porque ele é muito empático. Poxa, parece que é tudo de bom. Todos os perfis são tudo de bom. Acontece que tem alguns cuidados que os precisam ter. Eles muitas vezes não têm controle do tempo, do espaço. É onde eu já falei para vocês, vamos fazer mais esse exercício? Quem pode ficar mais um pouquinho? Aí eu trago mais alguma coisa. É onde eu quero, talvez, avançar. Por quê? Porque esse meu desafio em relação a tempo, ele é grande para quem é expressivo. Ele é muito criativo, ele tem muita ideia, e às vezes é tanta ideia que tem hora que ele dá uma parada, porque gera confusão de tanta coisa que ele quer fazer ao mesmo tempo. Ele precisa ser mais objetivo, ele precisa relaxar mais. Em razão de tantas ideias, ele fica um pouco ansioso. Ele precisa ter metas muito claras e definidas antes de traçar um novo desafio. Ele também se distrai com facilidade e, por vezes, são exagerados. Esses são os expressivos. Ficou claro, Aninha, o expressivo? Toma cuidado, o expressivo, para acabar não estendendo muito algum assunto. Por quê? Vamos imaginar
o expressivo com o dominante. Dominante, para ir ficando claro e você ir mapeando você e pensando em outras pessoas. Eu quero que você pense também em outras pessoas que encaixem cada um dos perfis, porque tem um exercício final. Vamos imaginar o seguinte: o expressivo, ele conta história, ele fala, só que ele se perde em relação ao tempo. Às vezes ele não é muito objetivo porque ele é muito criativo, ele tem muitas ideias. Olha só, o expressivo. Por outro lado, ele está conversando com o dominante. O dominante não quer saber. O dominante pensa o seguinte: eu entendi. Sim, a comunicação é para mim. Entendi. Estou apresentando o meu curso para um pragmático ou dominante. Pragmático ou dominante. É a mesma coisa. E ele, na verdade, ele já entendeu que ele precisa daquilo. E eu trago para ele se identificar, para ele ficar mais confortável em relação à decisão dele. Ele já decidiu quando eu falei, olha, o objetivo da live de hoje, vamos falar da live, vou colocar um outro exemplo, é falar do perfil. E eu acredito que isso vai fazer você ter clareza das características que você tem, o que é mais predominante. Não, ele já sabe o que é perfil. Ele não quer ouvir o finalzinho da minha frase. A mente dele já está pensando no resultado. Caramba, legal. Live até o horário, termina no horário do almoço. Ele já está pensando exatamente como é que vai funcionar o tempo, como é que vai ser a logística dele. E eu estou apresentando o benefício. O que eu tenho que fazer se eu percebo que a pessoa... Como é que eu identifico que ele é dominante? Ele faz perguntas mais diretas, ele conclui as coisas numa velocidade maior. Você percebe que ele tem muito definido o que ele quer. O influente... Poxa, ele acha tudo legal, basicamente. E ele quer mostrar para o outro o que ele viu de interessante naquele aspecto. Enquanto o pragmático já sabe, você já falou o que é, ele já entendeu. Ele é rápido. Ficou mais claro? Acredito que me enquadro no expressivo. Grazi, você tinha falado do dominante. Nós temos dois perfis que predominam na nossa comunicação. Todos nós temos todos os perfis. Tem alguns que se sobressaem. O que é importante? Saber quais perfis são esses que se sobressaem. Primeiro, o pragmático ou dominante. Foca em resultado direto e energético. Segundo, o influente. É aqueles que são mais espontâneos, expressivos, contam histórias, são mais calorosos, muito emocionais. Segundo quadrante. Terceiro quadrante, aqui embaixo. Aqui minha colinha. São os estáveis. Os estáveis, eles são mais emocionais também. Conforme é mais racional, desculpa, conforme é o próximo, Raquel. Viu como a mente é cheia de ideia? Pragmático, ele é mais racional. Afável, ele é mais emocional. E estável também, que é esse agora, ele é mais emocional. Olha como é importante. Se eu sei que o primeiro perfil pragmático ele é racional, eu vou direto ao ponto. Eu não vou usar o meu storytelling, contar história. Não, isso não atrai ele. Ele quer saber uma meta, o que ele vai atingir ao final do meu curso, por exemplo. Maravilha. Se eu estou falando com um estável e eu sou dominante, eu trago alguma coisa para ele ter o tempo para pensar. Ele tem o próprio tempo, que é diferente do dominante. E o estável é o paz e amor. O estável é aquele que ele paga o preço que for para não entrar numa confusão. Esse é o estável ou afável. Vamos lá, não sei ainda se eu me encaixaria nesse. Sabe quem é o estável? É a pessoa boazinha. Sabe aquela pessoa em que sempre escuta? Se você escuta muitas vezes pessoas te pedindo favores nos quais nem compete a você, já acostumou com isso, ou pessoas que sempre falam que você é boa demais, pessoas que falam que sempre estão contando com você quando te pede algo, essas pessoas, se você não se considera boazinha, certamente elas te veem como alguém bonzinho. As pessoas boazinhas, quem são? São aquelas que têm dificuldade em falar não.
na venda, sabe, um prejuízo gigante, é a pessoa te pedir desconto e você ceder com medo de perder o cliente. Esse é o estável. O que ele prefere? Ele prefere ter até um prejuízo a ter que pensar que não vai agradar o outro. Isso é um ponto que ele precisa trabalhar. O estável, ele tem um ritmo um pouco mais lento do que o outro perfil, do que o influente. Ele é um pouco mais lento. Em relação ao prazo, ele se perde ainda mais. E ele consulta muitas pessoas antes de tomar a decisão. Ele gosta de locais mais aconchegantes para trabalhar. Ele preza muito por sua paz. Vamos lá. Estável, ele quer muito equilíbrio. Ele é emocional, assim como o perfil que eu falei antes, o expressivo. Só que o expressivo, ele fala bastante e ele não está tão preocupado com a opinião do outro. E ele conta história. É aquele que chega numa festa e se conecta com todo mundo. O estável, ele fala menos. E um ponto que ele tem que ter muita atenção, enquanto o expressivo, ele precisa tomar cuidado para não falar demais, não exagerar na dose, não cansar o cliente. O estável, ele fala menos. Ele observa e analisa antes de tomar uma decisão. O influente, ele toma uma decisão mais rápido. O estável, ele demora mais para tomar uma decisão. Por quê? Predomina muito a insegurança. E isso está mascarado no fato de querer ser um agradador, de não saber falar não. E muitas vezes, para ele ter certeza se ele pode continuar fazendo aquilo, ele pede a validação das pessoas. Enquanto ele não tiver convicção de que as pessoas estão acreditando no projeto dele, ele não faz mais daquilo. Características. Ele é muito gentil. A voz dele é mais acolhedora. A fala dele. Ele é muito empático. Ele chama as pessoas pelo nome. O estável, se ele olhar mais para essa característica dele relacionada à insegurança, ele vende como ninguém. Por quê? Ele é bom na escuta ativa. E automaticamente a própria pessoa vai falar o que ela quer. Ela é muito prestativa. Se ela não sabe falar não, ela é muito prestativa. E ela é tolerante. Significa que se aquela pessoa que estiver com ela também for um outro estável, ela vai ter bastante paciência para ouvir, para fazer mais perguntas se ainda não ficou claro. Ele cria uma expectativa relacionada ao outro. Coisa que o perfil anterior, embora os dois sejam emocionais, ele não espera a validação do outro. O expressivo, ele não espera. Ele confia mais nele. E assim ele observa que as histórias estão conquistando, ele fala mais sobre aquilo. O estável, ele fala pouco. Se alguém der espaço, ele fala um pouco mais. O meu perfil também é expressivo. Boa, Regina. Nós temos todos. Agora, talvez vocês já tenham se identificado nos três. Só que o que é o mais predominante? Vamos para o último agora. São os analíticos, também conhecidos como conforme. Analítico e o primeiro que eu falei, o pragmático, eles são racionais. Último quadrante. Conforme, ele gosta de dados, ele precisa de informações em concreto. A segurança nele está exatamente nisso. Ele prefere falar a escrever. Ele vai direto ao ponto, mas ele desenvolve um diálogo antes de ir direto ao ponto. Eles são precisos, eles são exatos. Eu quero que vocês observem que os perfis racionais, eles têm semelhança. Ele também vai direto ao ponto. E o primeiro perfil que eu falei aqui, o dominante, pragmático, também vai direto ao ponto. A diferença é a dosagem. O conforme precisa de dados, coisa que o primeiro perfil não precisa de dados. Ele já é mais intuitivo. O conforme já não.
ele gosta de dados, ele estuda. É aquele que às vezes pensa no seguinte: bom, se eu não tiver essas informações e o cliente estiver na dúvida, eu não vou abordá-lo mais uma vez, a não ser que eu tenha feito um estudo mais técnico sobre aquilo. Eles têm consciência do tempo, do prazo, eles são diplomáticos. E os conformes, eles sempre querem estar certos. O primeiro perfil, ele não faz questão de estar certo, ele quer ir direto ao ponto, tem um resultado definido. O conforme, ele tem dados, ele tem uma certa noção de prazo, de tempo. Ele não é tão ágil quanto o primeiro perfil, mas ele tem noção das tarefas e dos processos. Quando ele fala, olha a diferença. Quando ele fala, detalhes, porque ele não gosta de dados, ele traz mais informações técnicas. O primeiro perfil, o pragmático, não, ele já vai direto, ele já abrevia esse processo. Agora, como é que faz com o perfil conforme? Eles são indecisos. Por isso que eles buscam tantos dados. Deu uma travadinha aqui, espera aí, pessoal. Pronto. Me fala se está ok. Congelou a minha imagem. O conforme, ele é um pouco detalhista, para não dizer que é totalmente detalhista, porque raramente ele escuta a opinião de alguém. Ele não gosta de pedir ajuda, o conforme. Vamos imaginar que o conforme ele é mais orgulhoso. Aquele primeiro perfil que é racional, o pragmático, ele fala direto ao ponto, ele está muito convicto da opinião dele. Só que ele tem mais facilidade em ceder do que o conforme, porque o conforme tem aqueles dados. É como o seguinte, é aquela pessoa que é menos flexível. Ela pegou um dado, ela tem uma informação em concreto, e dificilmente ela vai querer ouvir outra informação, porque ela demorou muito para buscar essa, e ela se convence daquilo e é difícil. É aquela pessoa osso duro de roer, é o conforme. Mas olha como as expressões não invalidam o teu perfil. Significa que você é muito bem posicionado. Você tem que extrair essas informações e adaptar e ver qual benefício isso vai gerar para você. O conforme, como ele tem resistência à mudança, ele não pede muita opinião, porque ele demorou para chegar àquela opinião, estudando muito. O nerd, geralmente, ele é conforme. Ele prefere fazer as coisas porque ele acredita que ele estudou, ele tem tanta base, ele falou, poxa, se eu for delegar, isso vai me gerar trabalho, vai fugir do controle dele. Ele prefere não delegar. E assim ele mesmo faz. Ele acaba se sobrecarregando de tarefas, porque ele acredita que uma pessoa não vai estudar, não vai se empenhar o quanto ele se empenha, porque é exagerada ao nível de empenho e dedicação dele. Ele tem que tomar cuidado. Eu estou falando algumas características, pontos fortes, pontos de melhoria, para você vendo dentro do teu perfil o que você pode... Oi, Eni! O que você pode trabalhar. Esse é o conforme, também conhecido como analítico. E assim foram os 4 perfis. Vocês mapearam, colocaram em cada um dos quadrantes? Escreve aqui para mim. Primeiro perfil pragmático, vou colocar 3 características. Ele é mais ousado, direto e competitivo. Ousado, direto e competitivo. O pragmático, primeiro perfil, volta lá no primeiro quadrante. O segundo, qual foi o segundo que eu falei? O expressivo. 3 características: carisma, persuasão e conexão. 3 pontos fortes.
3 qualidades, podemos colocar dessa forma. Primeiro, ousado, direto e competitivo. Isso aqui são características. Se você está na dúvida de um perfil ou do outro, com essas 3 você vai se situar bem agora. Segundo, o expressivo ou influente, ele é mais carismático, persuasivo e conexão, ele gosta de pessoas. No terceiro quadrante, o estável, ele é paciente, acolhedor e planejador. 3 características ou qualidades. E o último, as 3. O conforme, o analítico, ele é detalhista e ele foca em tarefas. Você vai pensar no seguinte: se eu penso no pragmático, no primeiro perfil, se ele é direto e competitivo, você traçou uma meta, confia. Se ainda você não está tendo tanta clareza que você vai atingir aquela meta, confia mais nessas características suas mais predominantes. Vai com ousadia, reformula, recalcula, você tem mais facilidade, porque o seu foco é resultado. Falando em vendas, você que é mais influente, você tem uma habilidade de lidar com objeções maior do que o primeiro, o dominante. O dominante, ele acha óbvio algumas coisas, ele nem fala determinados pontos que são fundamentais para a decisão do outro. Ele não observa isso. Agora, você que é influente, que fala mais, que gosta de estar com outras pessoas, você tem um poder de persuasão maior do que o primeiro perfil. Porque você tem mais paciência para escutar, você tem carisma, você gosta de pessoas. O dominante, ele gosta de resultado, por isso ele é racional. O influente, ele gosta mais de pessoas. Significa, olha só, o influente, ele olha no olho, ele não fecha a linguagem dele cruzando os braços, por exemplo. Isso tudo envolve a persuasão. Eu já vou ler os comentários de vocês. O estável, ele gosta da situação equilibrada, então ele é acolhedor, paciente. Numa venda, ele sabe trazer uma segunda opção com muita facilidade para outra pessoa. Por quê? Porque ela quer que ele fique satisfeito, ele quer algo equilibrado. Se é um cliente que está na dúvida, é um produto seu em que o valor é superior e você tem outro, um valor mais intermediário, você é paciente e acolhedor ao ponto de oferecer aquela determinada coisa para satisfazer melhor o seu cliente. Olha como isso não é um diferencial. Porque a pessoa não pensa que você é interesseiro, pensa que você é interessado de fato. Olha o benefício no processo de venda. E, por fim, 3 qualidades do conforme, do analítico. Ele é detalhista, ele foca em tarefa. Significa que ele mapeou. Você que é conforme, está nessa live, você já pensou nas pessoas que têm esses perfis? Você já pensou que forma você pode abordar essas pessoas para a venda do seu produto, do seu serviço? E você já mapeou o que você vai falar com elas? Está muito claro para você. Você que é conforme. Eu trouxe pontos de melhoria e pontos que já são qualidades que se destacam, em especial colocando 3 de cada um nesses quadrantes, para ficar bem claro que você precisa dar atenção a determinados aspectos e que é comum você ter essas características, esses pontos a serem melhorados, porque é o que é mais predominante em você. Agora, vamos lá, coloca aqui. Alguém arrisca dizer quais 2 perfis mais predominantes em mim? Não tem perfil que é melhor que o outro, não tem perfil ruim, não existe nada disso. Você sabendo que ponto tem que melhorar e o que você tem de bom ali, é nadar de braçada nos pontos que você já desenvolve muito bem e observar para, de repente, não se sabotar naqueles outros que você vê. Se perde no prazo, já estou mais atenta a isso. Mas os outros aspectos você já sabe. Que você tem uma boa desenvoltura e esse seu lado acolhedor ajuda muito. Só tomar cuidado para a pessoa também não ficar pedindo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu percebi que é o perfil estável, que tem
a dificuldade em falar não, ele quer o equilíbrio, ele acaba querendo agradar. Quando eu identifiquei que isso realmente estava me prejudicando, você vê algum aspecto seu, como é que você faz? Traz característica, um ponto forte de outro perfil para você. Como é que eu faço? Quando eu via que eu tinha dificuldade em falar não, eu comecei a trazer algumas coisas, você já conhece os 4. O que você precisa? Bom, eu preciso ter a liberdade de falar que eu não vou dar desconto. Simples assim. O que você vai trazer? Você vai trazer a característica lá do dominante para você estável, por exemplo. Ele é direto ao ponto? Ele é focado em resultado? Você vai falar, não, você tem um resultado, você tem uma meta. Ok. E aí você traz argumentos para isso. Por exemplo, dificilmente me pedem desconto. Sabe que dá para contar em uma mão? De 5 anos que eu trabalho só com a comunicação. Eu conto em uma mão quem me pediu desconto. E eu era aquela pessoa que não sabia dizer não. Por quê? Porque hoje eu foco em resultado. E eu explico exatamente, olha, o processo vai ser esse. Meu comprometimento é esse. É nesse ponto que você vai chegar. Eu deixo muito claro, eu trago muito do dominante, precisei aplicar isso. E a pessoa vê valor. E aí o preço já não é mais questionado. Observe o que você pode trazer de um outro perfil. Se eu vejo que eu sou mais emocional, o que eu trago de racional para cá? E assim, eu nem preciso mais falar não. Não tem desconto, eu não falo mais isso. Antes, eu já articulo bem o que eu vou entregar e a pessoa vê se ela concorda ou não. Poxa, se não agradar, poxa, tem outras opções. E fica a critério dela. Então, essa situação, que é muito pontual para quem é estável, passar por situações que não sabe falar não e na hora da venda tem medo da pessoa ir para o concorrente. Essa insegurança faz você ceder. Persuasão. A Anne diz que estou muito na dúvida. Gera dúvida. Você pensa o seguinte, Aninha, no momento da pressão, como é que você funciona melhor? O que está acentuado em você? Jussara. Ai, desculpa, Regina. Eu sou conforme. Já vou revelar uma coisa. Eu sou conforme. O que me chama a atenção? O primeiro nome que está ali. E eu, na hora, percebo, leio. Eu sou conforme. Vocês podem observar que eu sempre estou com as minhas anotações. Eu posso falar sobre aquilo 50 vezes. Eu sempre estou com as minhas anotações. Eu tenho necessidade de rabiscar, de colocar palavras-chave. Isso me dá mais conforto. Eu tenho conforme. Regina tem um misto de expressivo. Isso, você tem um misto de expressivo e estável. O que acontece? Eu não era expressiva, Regina. O que eu estou perguntando para vocês? Porque como eu estou aqui, vou colocar como linha de frente, ou vou falar de acordo com cada perfil. Estou colocando a cara a tapa. Vocês verem que não tem problema nenhum você ter uma característica ou outra. Todos têm pontos incríveis e outros que vão ajustando. Eu, na verdade, precisei trabalhar muito para ser expressiva. Porque o tímido, quem se considera tímido, ele precisa trabalhar muito características do expressivo. E eu trabalhei muito característica do expressivo. Tanto é que após o nosso treinamento de um dia todo da imersão, eu fico bem cansada no outro dia. É como se eu precisasse recarregar a minha bateria um pouco mais do que no dia a dia. Porque eu fiquei muito tempo exposta. Eu iria preferir, certamente... Só um minutinho, gente, que está passando a pamonha. É a pamonha? Peraí. Casa limpa. Casa limpa. Conforme. Olha só, quando você ajusta o conforme. Meu microfone caiu. A gente precisou levar mais alguns minutinhos para poder compartilhar esse conteúdo. O conforme, se for num nível alto, que eu não consigo equilibrar, não conhecer do meu perfil, eu já ia chegar
já com baixa energia. Puxa, não começou no horário certinho. Aconteceu esse imprevisto. Eu não gosto de imprevisto. Eu gosto, desenhei tudo direitinho. O conteúdo está aqui. O que está rolando? Está saindo do controle. Conforme ele não gosta que as coisas saiam do controle dele. Só que quando ele percebe que nada está no controle dele, ele dá uma relaxada. E é essa a ideia. E o que eu fiz? Eu já comecei a suar um pouco, mas eu não vi como um problema grande. E aí o meu lado, eu sempre trago o dominante. O dominante me tira desse que me trava quando fica muito alto. Trouxe o dominante, falei, resultado. Qual que é o resultado? 10 minutos é um tempo razoável que eu consiga resolver. Vou testar mais uma vez o microfone, porque eu não queria que você escutasse a casa limpa. Mas se tiver que ouvir, a pamonha ainda não passou, por exemplo. Tudo bem. O importante é o valor que isso vai ser gerado. É essa comunicação nossa, essa troca. Só que eu trago sempre o dominante. O dominante sempre me tira do lugar. Você vê o que está mais acentuado, que não é esse escapamento da moto. E aí, o que você faz? Você traz esse outro perfil que você não tem, alguma característica para você, e se coloca nesse lugar. O que eu fiz para vencer a timidez? Eu trouxe característica do expressivo. Como é que eu fiz isso? Eu comecei a puxar assuntos sem estar nem um pouco afim com as pessoas nos lugares em que eu ia. Com pessoas desconhecidas. Eu comecei a colocar desafios para mim. Vou puxar mais assunto com pessoas nas quais eu não conheço. Por quê? Eu não sei como é que vai ser a receptividade. E eu comecei a desenvolver meu lado expressivo. Depois que uma pessoa começou a ver benefício nisso, no sentido de eu compartilhar algo, ela me perguntar mais, e por consequência eu ver o resultado positivo, eu fui fazendo mais disso. O que motiva a gente? Resultado. Quando eu vejo um resultado positivo, até então uma pessoa maluca me deixou fazer parte de um evento com mais gente e tal. Ao final, nem lembrava o que eu falava, pessoas me agradeceram, foi uma loucura total. Eu falei, poxa, tem valor o que eu faço. Observa. E aí eu fui trazendo mais essa característica, até isso fazer parte do meu dia a dia. Mas o expressivo é algo que eu flexionei. A gente fala de flexionar. Você traz uma característica. Observa que a gente, quando traz a característica do outro perfil e você realmente trabalha nisso, vocês acham que eu sou expressiva. E eu não sou expressiva. Eu sou estável e conforme. Oi, Rosa! Estava com a Rosa no evento da Semana Jurídica do Marquês de Olinda. Bem-vinda! Coloca, quem já teve, coloca, se vocês têm alguma dúvida, coloca aqui para mim. Coloca também para mim dúvida ou perfil que você identificou que tem mais relação com você. Hoje é uma aula que eu considerei inaugural para trazer total clareza de quem você é e o reflexo que tem a sua comunicação pelas suas características. O que vai acontecer? A partir da semana que vem, eu pensei, eu faço live. Esse ano eu não tinha feito nenhuma live pelo esse canal do YouTube. E eu pensei no seguinte, tem a turma que vai estar comigo num projeto de 6 semanas para falar bem em público. E ao pensar que esse conteúdo poderia gerar já muito valor para as pessoas, no sentido, poxa, eu já identifiquei isso, e cada um vai poder buscar um caminho, se não estiver com a gente nessa jornada, mas que já foi muito efetivo essa nossa troca, eu vou voltar às minhas lives todos os sábados. O que o Conforme fez na minha mente? Quando eu vi que o microfone falhou, eu falei o seguinte, eu preciso me colocar mais nesse local. Eu preciso me colocar em condições que eu não tenho controle, como internet, como um carro passando. Se começa um vendaval aqui, eu fiz uma live uma vez, logo nas primeiras lives, em que eu gostava de estar aqui. Porque eu estou tendo uma vista incrível do mar. Deixa eu ver se eu chegar para cá, vocês conseguem ver. Peraí. Para cá. Aqui, ó, o marzão, aqui, ó. Atrás de mim. E me inspira a estar aqui com vocês. E eu gosto de estar nesse cantinho. É o cantinho que eu faço leitura toda manhã, é o cantinho que eu reflito e tal.
E é um ambiente que, para mim, como eu sou estável, eu gosto de um ambiente confortável, que eu me sinta bem à vontade. Esse é o local. E como era muito difícil fazer live, olha só, eu já dava aula há 10 anos quando eu comecei a fazer live. Só que não era confortável estar aqui e não olhar para vocês, por exemplo. Não era confortável. Então, eu busquei coisas, como eu sou estável, que eu não sentisse tanta estranheza. Interessante. Vim para esse cantinho. E o que aconteceu? Em uma das primeiras lives, começou um vendaval, o tempo mudou e começou a voar todas as folhas. No que eu estava aqui fazendo o vídeo, estava acontecendo isso aqui. E o conforme falou, tuas anotações estão indo embora. E foi no primeiro momento em que eu estava numa live e o conforme gritou e quase me paralisou ali. Falei, pessoal, não sei o que houve e tal. Vamos encerrar até e ter por aqui, até a próxima semana, enfim. E eu não fiz isso e eu continuei. E em razão hoje do microfone, e esse perfil sempre numa situação desafiadora, o que eu falei para vocês? Está na dúvida? Você vai trazendo outra característica, só que quando a pressão chegar, é esse que vai estar acentuado, é o conforme. Você não teve controle disso, Como é que você não viu na previsão do tempo? Se ia aumentar, não, eu não vou olhar na previsão do tempo. Estou contextualizando. Por quê? O que eu decidi? Nós vamos retomar as lives todos os sábados. Então, minha turma, quem já é meu aluno, quarta-feira a gente já tem um encontro que é nosso, que é numa plataforma fechada. Quem tiver interesse, vem para o nosso grupo, participa. Se você considera que esses recursos é o suficiente para você começar treinando, sucesso, aplica. Acompanhe as lives de sábado se você não estiver no nosso grupo de alunos efetivamente. Todo sábado eu vou voltar com as lives. Só que o que vai acontecer? Eu sempre privilegio quem confia em mim. Por quê? Porque o expressivo, Regina, foi algo que eu desenvolvi. E por ser estável, eu prezo muito as pessoas que confiam no meu trabalho. O que vai acontecer? Quarta-feira temos aula. Na aula, vocês que vão falar o tema que vocês querem do sábado. Serão 2 meses em que a minha turma de alunos vão definir quais temas eles querem. Você que não faz parte desse grupo de aluno, vai ter um grande benefício, porque são dúvidas em concreto de temas que eu vou trazer para eles e você vai se beneficiar. Essas lives, elas vão ter outro formato, elas vão ter em média 20 minutos, vai ser bem pontual. Os alunos vão falar o que eles querem. Eu vou colocar isso nas lives do sábado, dentro dos conteúdos que a gente for assistindo, porque a gente tem 6 semanas para performar lindamente na comunicação. E eu estou muito comprometida com isso. Nós temos aula quarta e sábado vai ter conteúdo aqui bem pontual, bem objetivo, dentro das dúvidas que vocês trouxerem ou de temas que vocês sugerirem, dentro da proposta do curso.